Você dá um sinalzinho com o dedo assim. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu só vou ler apenas esse verso. Amém? Glória a Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Pai querido, aqui está a tua palavra que edifica, a tua palavra que consola. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha ser como uma flecha, venha atingir o alvo que é o nosso coração, e que através dessa palavra, Pai, nós possamos compreender e entender o teu propósito em nossas vidas. Amém? E amém. Glória a Deus, né, irmãos? Então, essa é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, né, dos filipenses. E ele estava ensinando o povo ali daquela congregação, daquela igreja, que nós devemos pensar se é alguma verdade, se é algo justo, se é algo amável, se é algo de boa fama, se é alguma virtude, se é algum louvor, pensai nisso. Amém? Então, irmão, nós devemos encher a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa alma de boas coisas, de coisas boas, amém? Temos que encher a nossa mente de esperança, temos que encher a nossa mente e o nosso coração de fé, porque muitas vezes tem tantas coisas ruins acontecendo, né? Tantas coisas que acontecem no mundo, no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente deixa as pessoas pessimistas, e com a mente bloqueada, a mente só pensando em derrota, pensando coisas que vêm te angustiar, coisas que vêm nos desestabilizar, coisas que vêm nos tirar da presença de Deus. Então não devemos ter a mente contaminada com as coisas desse mundo, com a corrupção, com a injustiça, né, com a malignidade que acontece. É morte aqui, morte ali. Eu estava ouvindo hoje na televisão, uma senhora de 89 anos de idade, matou 2 maridos, matou um faz 6 meses, 89 anos de idade, uma ladra. E depois que ela matou o marido, foi trabalhar nos condomínios luxuosos, iam lá só para roubar. Ela e o filho dela de 40 e poucos anos. E ela foi presa hoje. A polícia ficou atrás dela durante 10 anos, e eles não acreditaram que uma senhorinha daquela lá poderia fazer isso. Então, irmãos, nós não devemos ficar, porque as coisas ruins estão aí. As coisas horríveis estão aí na televisão, estão nos jornais, estão na internet, estão aí. Nós não devemos encher nossa mente com essas coisas, né? Mas devemos encher a nossa mente de coisas boas. Então, a mente liberta, a atitude da mente liberta. A pessoa que tem a mente liberta, ela tem atitude de fé, atitude de confiança, atitude de esperança, né? Tudo que ela faz, ela sabe que Deus está no negócio. Então, a pessoa que tem a mente liberta, ela coloca Deus em tudo, todos nos seus desígnios, todos nos seus projetos, todos nos seus planos, nós temos que colocar para que nós sejamos bem-sucedidos. Então, queridos, nós devemos levar cativo todo pensamento ruim, todo pensamento negativo, devemos levar cativo, devemos aprisionar, não devemos deixar ele fluir dentro de nós,
porque senão ele vai nos enfraquecer, senão ele vai nos aborrecer, senão ele vai nos afastar de Deus. Por isso que nós temos que aprisionar esse sentimento, pensamento ruim, pensamento de derrota, pensamento que não vai dar certo, pensamento que você não vai conseguir. Não, você vai sim, você tem um Deus, o Deus do impossível, o Deus que transforma a água em vinho, o Deus que muda a história do homem e da mulher, o Deus todo-poderoso, Ele é por você. Então, por isso, queridos, que nós não devemos dar lugar. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, no livro de Tiago. Então, só dá lugar ao diabo se você aceitar aqueles pensamentos ruins, aquele pensamento que te traz mágoa, pensamento que te traz dor, pensamento que te traz angústia, aflição. Esses pensamentos nós temos que rejeitar, nós temos que desprezar, nós temos que renunciar, temos que levar cativo. Amém? Então, irmãos, meus queridos, é assim que nós devemos controlar a nossa mente. A derrota do cristão começa onde? Começa na mente. A mente humana vai estar sempre em conflito. A derrota do cristão começa na mente. Quando acontece algo na sua vida, ou na vida do servo de Deus, ou da serva do Senhor, já começa a pensar: Deus não está comigo, não deu nada certo. Deus não está comigo, aconteceu assim, não aconteceu do jeito que eu queria, então Deus não é por mim. Por que Deus deixou acontecer essas coisas? Deus não me ama, Deus não me quer, então a derrota já começa ali, começa ali. Não, Deus está com você. Às vezes Deus permite que aconteça certas situações que é para você crescer, que é para você prosperar espiritualmente, que é para você melhorar a tua relação com Deus. Nós precisamos melhorar nossa relação. Então nós somos provados muitas vezes por Deus, A Bíblia diz que nós somos provados no livro de Isaías como um ouro, somos provados como um ouro fino, sabe? Então, nós temos que entender, às vezes, nem tudo, quando Deus fala não, é porque Ele não nos ama, não. É porque Ele quer nos mostrar o melhor, é porque Ele quer nos dar o melhor. Porque o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, ela tem que saber falar não também para o filho. Tem que saber também falar não para a filha. Tem que falar: não, você não vai fazer isso. Não, eu não quero que você faça isso. Não, você não pode fazer isso. Não pode falar simplesmente sim, pode fazer. Tudo sim. Então você não ama. Porque quando nós amamos, nós corrigimos. Nós procuramos mostrar o que está certo. Não é tudo que a pessoa, o filho quer, vai estar certo. Assim é no mundo espiritual. Nem tudo que nós queremos é para o nosso bem. Muitas vezes, os olhos sim. A gente olha, é bom, esse caminho é bom, isso aqui é bom. Deus, eu quero isso, Deus. Mas Deus sabe que não vai ser bom para você. Muitas vezes vai te envaidecer, Muitas vezes vai deixar você soberbo ou soberba. Muitas vezes você vai deixar uma pessoa orgulhosa, arrogante, sabe? Então, eu sempre falo para minha esposa: se eu fosse mais jovem, e Deus tivesse me dado essas coisas, eu não ia voltar para Deus. Por isso que Deus bloqueou todas as coisas. Agora que Ele vem me dar as coisas, que eu estou maduro, estou bem estruturado, então Deus Ele liberou, porque Ele me conhece, amém? Deus conhece mais a mim do que eu mesmo. Deus conhece mais você do que você mesmo. Então, querido, muitas vezes, se algo não acontece de bom para você, você orou, pediu a Deus, não é porque Deus não te ama, é porque Deus tem o melhor para você lá na frente. É porque Deus também não quer que você se perca. Ele não quer que você se perca. Então, em nome de Jesus, vamos só pensar nas coisas boas. Vamos pensar, eu tenho um Deus que me ama, um Deus que é guarda de Israel, um Deus que peleja por mim, que guerreia por mim, um Deus que conhece meus pensamentos, um Deus que sabe o que eu vou pedir antes de abrir a boca, Ele já sabe, um Deus que tem preparado tudo para mim. É assim que você tem que pensar, só nessas coisas boas que o Senhor tem para você, amém? Porque a atitude da mente aberta vive milagre, faz a diferença. A Bíblia fala, no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 15, Êxodo, capítulo 33, versículo 15, conta a história ali de Moisés. Moisés
que estava ali com o povo de Israel. Deixa eu ver aqui, versículo 18 diz assim: então ele disse, rogo-te que te mostres a tua glória. Não, perdão, eu li errado. Fiz errado. Moisés roga a Deus a sua presença. Então lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Então, meus amados, Moisés, ele estava ali com o povo de Israel ali no deserto. E Deus falou: olha, Moisés, eu não vou mais com vocês. Eu vou mandar o anjo ir com vocês. Eu não vou mais com vocês. Porque esse povo é muito rebelde. Esse povo tem um coração duro. Esse povo só quer murmurar. Esse povo só quer reclamar. Tipo assim, esse povo dá muito lugar ao inimigo. Tudo que o inimigo coloca na mente dele, naquela mente escrava dele, lá vai ele e começa a falar tudo que o inimigo quer. Só pensa coisas ruins. Acontece, se faltar água, fala que Deus é mau. Deus trouxe ele do Egito porque não tem água, quer fazer morrer no deserto. Se faltar um pedacinho de pão, vai falar que Deus é esse que nos tirou de lá para nos fazer morrer de fome aqui no deserto. Então é um pouco que você viu reclamando de tudo. Então Deus falou: Moisés, eu não vou, mas só vou pôr o anjo para ir com você. O que foi que o servo de Deus disse? O que Moisés disse? Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Sabe por quê? Porque Moisés tinha a mente liberta. Senhor, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com nós nessa caminhada, então não deixa a gente aqui. Então não nos faça sair daqui. Porque eu quero que o Senhor vai com a gente. Eu faço questão da tua presença, Senhor. A tua presença é tudo para nós. Porque com a tua presença iremos vencer. Com a tua presença nós vamos superar os obstáculos. Com a tua presença nós vamos romper. Com a tua presença seremos muito mais que vencedores. Então Moisés fez questão de falar: queridos, é isso que Deus quer. Ele quer que você tenha uma mente limpa, liberta, sarada, para qualquer coisa você fala: Deus, tu és importante para mim, tu és o meu ar que eu respiro, Deus, tu és a minha referência, tu és tudo para mim, tu és o meu princípio, meu começo, meu meio e meu fim, tu és tudo, Deus. A tua presença sempre tem que estar comigo. Eu quero ter a tua presença todo dia, toda hora, todo momento. É no amanhecer, é no atardecer, é no anoitecer. Eu quero a tua presença. Porque a presença de Deus, ela abre porta, ela cura, ela sara, ela liberta. A presença de Deus, ela restaura. Então, Moisés era curado, ele era liberto. Mas onde Moisés foi curado? Lá no Monte Horebe. Quando Deus falou com Moisés no Monte Horebe: tira a sandália dos teus pés, o lugar onde está, o lugar é santo. Ali Moisés estava sendo curado na sua mente. Ali Moisés estava sendo liberto na sua mente. Porque Moisés tinha medo de Faraó, tinha medo de ir para o Egito. Moisés andava assustado, andava acuado. Mas Deus apareceu ali naquela sarça ardente e curou a mente dele. Libertou ele de todo jugo do medo. Todo jugo. Então por isso que Moisés falou: Senhor, a tua presença é importante. Então a atitude de mente liberta, irmãos, ela reconhece isso, ela entende que sem Deus, Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Então, irmãos, é esse tipo de sentimento que nós temos que ter, amém? Temos que ter na nossa mente: olha, sem Deus eu não posso fazer nada. Sem Deus eu não consigo nada. Não vou confiar na minha capacidade humana. Não vou confiar na minha inteligência. Não vou confiar na minha habilidade, não. Porque sem Jesus eu não sou nada. Eu não posso fazer nada. Ele é a minha direção. Ele é o meu guia. Ele é o meu baluarte. Ele é o meu refúgio. Ele é meu guarda. O Senhor é minha bandeira, Jeová Rafá. Amém? Então é esse tipo de pensamento, queridos, que Deus quer que você tenha, que você viva isso. Por quê? Para que você venha viver a plenitude do Espírito Santo. Para que você venha ser curado na sua área, na sua vida, venha ser restaurado. Então, queridos, é tipo assim: Moisés falou: sem a tua presença nós não vamos. Significa o quê? Senhor,
eu vou no médico, mas se o senhor não for, eu não vou. O senhor tem que ir comigo lá, para tocar no coração daquele médico, para mudar o coração daquele médico, para mudar tudo lá. O senhor tem que ir, se o senhor não for, eu não vou, Deus. Eu não vou. Coloca um sentimento, algo aqui, põe um obstáculo aqui, Pai, porque eu não vou sentir. E Deus vai te dar vitória. E vai preparar todas as coisas, amém? Porque Ele prepara a mesa perante os nossos adversários. Você vai procurar um emprego, seu currículo é maravilhoso, é lindo. Que currículo, uma excelente pessoa, excelente funcionário. Deus, mas se o senhor não for, não vai resolver nada. O senhor tem que ir lá, para esse currículo, trabalhar no coração da pessoa que vai ler, que vai ver, trabalhar no coração do selecionador, porque se for da tua vontade, se eu for comigo lá, eu vou ser bem sucedido. Então, querido, não adianta a gente querer ir com a nossa força, com a nossa capacidade. É isso que Moisés passa, através dessas atitudes, mostra para nós como deve ser o nosso comportamento, porque Moisés, ele tinha a mente liberta. Nós temos que ter a mente liberta do passado, liberta do medo, liberta da insegurança, liberta da fragilidade, liberta da debilitação, liberta da angústia, liberta da depressão, liberta daquilo que faz mal. Está quebrado isso na tua vida em nome de Jesus. Você já está liberto por essa palavra. Só temos que tomar atitude como a atitude de Moisés. Sem a tua presença, Senhor, nós não vamos. Sem a sua presença, nós não vamos conseguir nada. Sem a sua presença, nós não vamos conquistar. Então a presença de Deus é importante, irmãos. Como é a água para nós. Nós não bebemos água todo dia, quase toda hora. Assim a presença de Deus na sua vida é como a água. É como o ar, como um alimento. A presença de Deus tem que ser assim. Amém? Porque você vai prosperar, eu profetizo, se você tomar esse tipo de atitude que Moisés tomou. E o segundo aspecto aqui, amados, atitude liberta aqui, que eu pego como exemplo aqui, está no livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, 21, que diz assim: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã, ou ficarei curada. Quem disse isso foi aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria daquele mal. Olha só a mente dela. Olha só o que estava na mente dela, mente de pessoa liberta, mente de pessoa de fé, mente de pessoa ousada, mente de pessoa curada, mente de pessoa determinada, mente de pessoa que confiava e sabia o que estava querendo, sabia em que estava crendo, sabia em quem estava confiando, se eu tão somente tocar. Olha só a mente dessa mulher. Essa é a mente que Deus quer para operar milagre. Essa é a mente que Deus quer para abrir porta. Essa é a mente que Deus quer para trazer restauração nos lares, no casamento, no relacionamento. Essa é a mente que Deus quer para restituir de tudo aquilo que o diabo tem roubado, tem tirado. Se eu tão somente fazer uma campanha, se eu tão somente fazer um voto, se eu tão somente ficar firme, se eu tão somente eu louvar, se eu tão somente assumir um compromisso, firmar mesmo, Deus vai me honrar, as portas vão se abrir e o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida, porque eu creio, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive e o meu Deus é fiel. Então, queridos, essa mulher teve que romper os preconceitos, a discriminação que havia naquela época ali, e Jesus andava cheio de segurança, uma multidão, tinha muitos obstáculos que impediam com que ela se aproximasse. Ela não tinha condições de se aproximar, porque ela era excluída da sociedade, ela tinha esse tipo de doença, e era considerado doença suja, imunda, era considerada imunda, não podia conviver ali, naquele lugar, não podia se aproximar de ninguém. E quem tocasse na veste do sacerdote, a pessoa imunda, ela morria.
Ela morria, mas ela não olhou para isso, porque a mente dela estava liberta. Ela falou, eu tenho que tomar uma atitude aqui. Se eu tão somente tocar, esse mal vai sair de mim, essa maldição, essa malignidade, essa coisa que tem me afastado da sociedade e me afastado de Deus, porque ela era filha de Israel. Ela fazia parte da promessa, mas ela estava debaixo de uma maldição, de uma malignidade, mas ela estava a fim de mudar aquela história. Por isso ela pensava no seu pensamento, se eu tão somente tocar, vou ser liberto, amém? Essa é mente de vencedor, amém? É assim que você tem que ser, mente de vencedor, a mente de pessoa liberta, curada mesmo. Eu vou e nada vai me impedir, porque o Senhor é comigo, o Senhor é por mim. Eu sei no Deus que eu tenho crido, aleluia. Então, meus queridos, também a Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou pensamento, amém? Então não temos que conformar, achar que é assim mesmo, que é desse jeito, né? Que é normal, não tem nada normal, não, irmãos. Nós temos que mudar essa situação, temos que mudar pela fé. Mente liberta não se conforma com coisas ruins, com coisas negativas, né? Não se fica conformado, não, já estou conformado, já orei tanto. Estou conformado, já busquei tanto. Estou conformado, né? Eu já fiz tanta campanha, não resolveu nada. Não, é que tua mente ainda não foi liberto ainda. Faz uma campanha e depois você fica com medo e inseguro. Não, tem que continuar. Se eu tão somente terminar, você não vê lá o Naamã? Naamã, ele deu um primeiro mergulho, não era no primeiro mergulho que queria ser curado, não. Ele tinha que dar 7 mergulhos. Se ele desanimasse, se ele desistisse, ele ia perder a bênção dele. E ele foi curado na mente dele. O soldado, o colega dele lá, lavou a mente dele, bombardeou a mente dele, vamos dizer assim, fez uma lavagem na mente dele. Falou, Senhor, se ele mandasse o Senhor fazer tal coisa, você não ia fazer? Nós já estamos aqui em Israel mesmo, Senhor, perto do rio. Custa o Senhor ir lá e fazer o que o profeta mandou? Ele mandou você mergulhar 7 vezes, vai lá. Custa você fazer o que o pastor mandou? Vai lá, se o pastor falou para você fazer assim, vai lá e faz. Se o pastor falou para você fazer assado, você faz. Se o pastor falou para você andar assim, você anda. Se o pastor falou, vai lá, custa. Vai lá fazer, aceita esse desafio. Dá uma oportunidade para Deus te usar. Dá oportunidade para Deus fazer de você um milagre. Ele foi lá e conversou lá com Naamã. Naamã, tá bom, já que você falou, eu vou. E ele foi lá, 1, 2, 3, quando chegou na 7ª, o homem foi limpado, curado. Por quê? Porque a mente dele já estava liberta. É isso que Deus quer, irmãos. Mente liberta para operar milagres. E todo mundo vê que Deus é Deus na sua vida, que Deus é Deus por você. O crente com a mente liberta, o crente que vive milagre, não precisa ir falando para ninguém, não. Eu não saio falando para ninguém, não. Todo mundo sabe. Sabe, o pastor Jair? O pastor Jair. Não precisa sair falando. Porque o milagre já vem em você já. Deus já te usa como canal de bênção. Deus já te usa como agente de milagre. Glória a Deus. Graças a Deus. A Bíblia fala aqui, irmãos, no livro de Mateus capítulo 8, versículo 5, conta a história daquele centurião lá. Que centurião abençoado, que homem abençoado. Aqui no livro de Mateus capítulo 8, versículo 5, deixa eu ver o que diz aqui, olha só o que diz. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E disse Jesus, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Está vendo, irmãos? Atitude de fé liberta. Só diz uma palavra, não precisa ir lá, não precisa entrar não, porque eu não sou digno nem que o Senhor entre, mas diz apenas uma palavra.
Você vê que ele tinha um criado, um servo, quer dizer, um escravo lá dele, né, na casa dele, além de paralítico, vivia atormentado, né? Quer dizer, estava endemoniado. Não usava muito essa palavra, né? Mas estava atormentado e endemoniado. É uma pessoa perturbada, não é? Pessoa perturbada, às vezes gritava, às vezes rugia, né? Às vezes babava, às vezes, sei lá, tremia. Alguma coisa, perturbada, atormentado. Então aquele homem ali, além disso, ele tinha isso. Jesus falou, eu vou lá. Ele falou, não precisa ir não. Senhor, diz apenas uma palavra. Porque ele acreditava, ele sabia com quem estava conversando. Ele sabia com quem ele estava falando, ele sabia com quem, para quem ele foi pedir socorro, para quem ele foi pedir ajuda. Eu coloquei: a mente sarada vive pela fé. A mente sarada anda pela fé. Tem fé de um grão de mostarda. A mente sarada, ela crê no impossível. A mente sarada, a mente doentia, a mente só vê problema. A mente doente só vê problema, só vê gigante, só vê dificuldade, né? Só vê barreira, só vê obstáculo. Aquele é muito difícil, é impossível, não, jamais vai dar certo, jamais. Não, a mente doente ela pensa assim, mas a mente liberta não. Deus é Deus do impossível. Deus é Deus que muda a história. Deus é Deus que transforma o coração do homem. Deus é Deus que quebranta o coração do homem. Deus é Deus que faz de um leão um leãozinho, e bem mansinho ainda. Deus muda a história, continua mudando e vai mudar. Se você crer, se você confiar, eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ser limpo por essa palavra, ser curado por essa palavra, ser liberto por essa palavra. Tome posse dessa palavra, porque Deus quer fazer de você um vencedor em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aplaude ao Senhor. Graças a Deus, aleluia.